Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast altamente ligado em você. E hoje estamos com uma convidada muito especial, uma das nossas missionárias do PES, a Gabi. Muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, Matheus. Gabi, a gente quer conhecer um pouco melhor sobre você, sobre a sua vida. E para isso eu vou começar a fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda com a primeira palavra que vir na sua mente. Ah, perigoso. Perigoso, e a gente quer extrair verdades disso. Meu Deus, Senhor, me ajuda. Vamos lá? Gabi, uma cidade. Tabuão. Taboão das Trevas, isso aí. Alguma pessoa? Comida preferida. Lasanha. Estação do ano. Primavera. Música de hoje. Meu Deus. Se a música parar. Felipe Magalhães. Nossa, que crente, vamos lá. Filme. Ultimato. Uma série. Friends. Uma cor. Preto. Um pregador favorito. Daniel Simões. Que isso, hein, Dani, ó. Status. Status do WhatsApp? Do WhatsApp, então. Solteira. Solteira. Pode passar o contato aí, beleza? Mais tarde. Daqui um ano. Daqui Viagem 6 meses. dos sonhos. Londres. Londres. Irmãos. 2. Nomes. Wagner e Carlos. Que isso, hein? Tem tatuagem? Não. Não tem? O que te causa uma repulsa? Comer de boca aberta. Isso é horrível, eu sei. Que personagem de ficção você se identifica? Tá demorando, hein? Difícil. Eu pensei em Phoebe. Você se identifica com ele? Tudo bem, direito seu. Não sei, foi a primeira pessoa que pensei. Um medo. Aranha. Uma qualidade. Criativa. Um objeto. Livro. E ela trouxe um livro pra gente. Nem foi combinado, né? Não, imagina, mas comprem um Raveirinho, nosso método de estudo bíblico. E ela faz o mexão dela. Gabi, fala um pouco, você tem uma afinidade com livros? Você gosta? Como é que é? Quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler, tipo, ficções, assim. Então, eu ia pra fantasia, assim, de adolescente, né? Então, eu via romance, essas coisas assim. E aí, depois, eu comecei a gostar muito, depois que eu realmente comecei a ter um relacionamento com Deus mesmo, comecei a ir pra igreja mesmo, de verdade, não pelos meus pais, essas coisas assim. Aí, eu comecei a ir pra esse lado. Então, eu realmente gosto, assim, de livros cristãos. Então eu fui ali pro C.S. Lewis, a nossa igreja tem muitos, as séries, os GPs são todos baseados nos livros, né? Então, tipo, a gente sempre tava lendo nos GPs alguma coisa, então eu sempre vivi nesse universo, então eu gosto muito. E foi assim a vida inteira? Na escola você gostava de ler e estudar também? Não? Não gostava muito de fazer não, mas eu fazia. Mas eu era assim, aquela que na reunião os professores reclamavam que eu era muito inteligente, mas Eles que eu conversava pra caramba. Mas que eu não parava de falar. Então essa era a reclamação. Eu passei por isso, hein? Eu sofri por isso. Foi. E voltando assim à época da escola, Gabi, quem era você na escola? Era a criança que praticava bullying assim, que só Deus na causa? Ou aquela criança assim super popular, que os professores gostavam, os alunos gostavam? Ou não, passou desapercebida ali e quando descobriu você estava se formando? Acabou, né, já? Acabou, Eu causava. Eu geralmente ficava nos amigos popularzinhos ali. Mas, assim, eu tinha boa amizade com todo mundo. Eu tinha muitos amigos. Eu fazia amizade, não adiantava me mudar de lugar, porque eu tava conversando. Porque eu ia fazer amizade com os nerds, eu ia fazer amizade com todo mundo que tivesse. Você tava ali envolvido em todos os núcleos, se me colocasse na cadeira do professor, eu ia arranjar um jeito de puxar assunto com o professor. Então, eu tinha amigo pra todo canto. Então, essa era eu. E eu causava pra caramba também. Vamos lá, causar o quê? Você praticava o bullying com outras pessoas, era isso? Então... Saía na mão? Não saía na mão. Mas assim, eu via que hoje, olhando pra trás assim, eu enxergo que foi o meu modo de defesa. Não era o buller, que é aquele que, tipo, por maldade, assim, tipo, vai mesmo e gosta de ver o sofrimento e tal. Mas eu tinha muito medo que fizessem comigo. Então, era a minha forma de afastar que as pessoas não mexessem comigo. Porque eu estava ali naquela posição.
né? Mecanismo de defesa, né? É. Antes que alguém faça alguma coisa comigo, eu vou Eu fazer vou, pra poder já apontar quem é a pessoa que Uhum. precisa ser ofendida Exatamente. ali. E eu era engraçadona, então eu usava isso muito ao meu favor. Então eu era palhaça de todo mundo. E eu usava as pessoas, né, pra fazer palhaçada, e todo mundo ria, todo mundo achava o máximo, menos as pessoas, né, as vítimas. Era um medo, assim, de aceitação? Você queria ser aceita e tinha medo de talvez a personalidade por trás da pessoa engraçada não agradasse tanto? Sim, eu tinha muito medo de ser rejeitada, de ficar excluída, de não ter amizades. Então eu via que era o jeito que as pessoas me acolhiam, Sim. certo? E me aproximavam, assim. Então eu sentia que eu não tinha muito mais a oferecer. Então eu tinha que ir ali fazer palhaçada, ser engraçada e zoar com a galera pra mim me entrosar, pra mim ficar no meio das pessoas. Então acho que olhando pra trás eu vejo isso. Sim. Porque eu não lembro, tipo, momentos específicos em que as pessoas fizeram bullying pra mim, tipo, especificamente, assim. Eu lembro da sensação, Sim. eu não sei se vai dar pra entender, eu lembro da sensação de alguém fazer alguma coisa comigo, mas eu não lembro de momentos específicos que... O constrangimento, né? É, A rejeição. Isso, eu Entendi. lembro dessa sensação, não lembro de momentos específicos, mas eu sei que eu fiz... A gente costuma dizer, você já deve ter escutado isso aqui, ou que na escola, ou você fez bullying, ou você sofreu bullying. Uhum. E às vezes você fez os dois, né? Aham. E muitas vezes é justamente isso, uma tentativa de defesa. Por trás de uma pessoa ali que está ferindo outra pessoa, existe uma pessoa ferida. Então, às vezes, era isso, ou tipo, vou apontar quem é a pessoa para que ninguém comece a fazer comigo. E com medo dessa rejeição, com medo desse sentimento, com medo, às vezes, de mostrar quem é e não agradar tanto. Então, Sim. aí cria aquelas personas, né? As personalidades que até hoje elas vêm andando comigo. E beleza, você passou pela escola, se formou, entrou na faculdade e decidiu voltar a trabalhar com escola. Foi isso mesmo? Onde foi que eu me... Aonde foi? O que Onde foi que eu aconteceu aí perdi no meio do caminho? caminho? Eu sei que você conheceu o PES, porque Foi. estamos aqui na igreja onde Aham. você frequenta. Foi. E como é que foi esse processo de conhecer o PES e se interessar pelo nosso trabalho e decidir, tipo, quero ser missionária também? Certo. Eu conheci num culto de missões, né? A Melissa veio a primeira vez, ela estava apresentando, ainda estava Sim. trazendo um cheirinho assim só do PES. A gente é não o PES? entendia muito bem, a gente sabia que tinha um gringo e a Melissa, que a gente conhecia. E aí eu comecei a gostar, já comecei a comentar com a minha mãe, assim, eu sempre gostei muito de missões. Então, tipo, sempre pra mim o culto de missões era o melhor de todos. E eu tinha muita coisa pra falar depois. E no meu coração já ficava quentinho, assim, com as histórias, enfim. E aí eu... Vou ter que cortar porque eu esqueci. Essa é a pergunta. A gente estava falando sobre como você se envolveu com o PES, como que você conheceu o PES e decidiu então ser missionária. Tá bom. E aí teve outros cultos de missões que a Melissa foi lá e apresentou o PES. E aí sempre quando eu saía tinha o stand lá, tal, eu passava. Tinha uma vez que tinha uma banana lá, não entendi muito bem o que estava acontecendo. Uma banana no stand? Era, o que a banana pode explicar sobre o amor de Deus? Eu lembro disso, eu lembro. Eu fiquei, tipo, Acho que assim, foi a gente, esse Jocelyn povo, que será? teve essa ideia, tipo... Será que esse povo é meio... Chamou a sua atenção? Chamou. Esse era o Chamou a objetivo. atenção, então deu certo. Esse é o objetivo, assim. Deu certo. Não bate muito não, Desculpa. por conta do áudio. Percebi. E aí... E aí, beleza. Aí foi passando o tempo e tal. E aí eu fui participar do Porque Você é Amado, sorry. Eu fui participar do Porque Você é Amado. Ia ter uma festa, né? Para as crianças da comunidade. E aí eu decidi ir levar meu irmão, para ele também se entrosar. Sim. E aí a gente foi e... eu curti demais como as coisas funcionaram do começo ao fim. Sim. Assim, tipo, parecia que tava todo mundo na mesma vibe, parecia que tava tudo muito fluido, assim, e as crianças estavam muito animadas e tudo foi... Cada um parecia que tava pensando a mesma coisa, na minha cabeça, né? E eu gostei demais como as coisas funcionaram, de toda a atividade, de ver como as crianças, os adolescentes ficaram felizes ali. Os adolescentes da Youth Academy, né, que estavam empolgados, eles até sentaram e fizeram tipo uma célula, assim, no meio do... Sim. Uma das adolescentes, nesse dia, pregou, né, ela falou ali, contou seu testemunho e fez uma devocional com algumas crianças da comunidade. E eu fiquei tipo, parece que eu tô em outro mundo, assim, parece que... Quero eu não viver sei, isso, essa sensação. Quero viver isso.
E aí realmente aí eu comecei a gostar mesmo e procurar saber, né? E aí eu fiz a inscrição, ainda fiquei meio receosa assim, mas depois de muita conversa aí eu decidi entrar de vez. Então... E teve um tempinho antes que você trabalhou com a gente, só que ainda no contexto da pandemia no seu auge, que você estava trabalhando de casa, né? Isso, foi. Então era pra mim entrar, né, só que aí não deu certo. E aí eu fui convidada para participar do home office. Sim. Então eu já fiz alguns treinamentos, já fiz Haverins, então eu participava dessa forma. Quando vocês me ensinaram, né, o Haverin, e aí a gente tinha que aplicar. Essa foi um dos melhores momentos assim para mim do home office, que foi quando eu aprendi o Haverin e fazer o Haverin e montar o grupo e passar, né? Que aí você vê realmente tipo ele funcionando e as pessoas amando e tipo, gente, o Haverin, ele é minha paixão, porque as pessoas quando entendem, tipo, ele é muito bom. Existe uma cultura que a gente escuta muito, tipo assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia, eu não consigo, é muito difícil. Aí vem uma metodologia, que é basicamente a metodologia base de se entender a Bíblia, que deixa muito claro pra gente, né? E aí fala, é possível então entender a Bíblia. Eu acho que essa é a relação que a maioria das pessoas tem quando descobre. Essa sensação. Ele é muito bom, enfim. Aí depois você chegou aqui pra trabalhar presencial, já indo pras escolas. Foi, exatamente. Aí a gente começou a entrar em contato com as escolas, começou a ser preparado para isso, né? E começamos. Sim. E como é que foi, Gabi, entrar nessa sala de aula, assim, entrar numa escola, voltar para a escola depois de ter saído e tá lá agora com uma nova missão, com um novo objetivo? É muito desafiador, assim. Eu sei que desses 2 anos de pandemia mudou muito as pessoas. Então, além dos problemas que a gente já tinha, as coisas se intensificaram muito mais e ficou muito mais complexo algumas outras coisas. Então, tipo, eu me senti muito desafiada, mas muito aberta a entender o que estava acontecendo, qual que era essa nova área em que eles estão. Sim. E... esse novo momento, né? Esse novo momento. E... De primeira eu tive uma sensação muito boa, até. Eles estão muito receptivos, eles estão muito comunicativos, espontâneos, assim. Então, eles receberam a gente muito bem. Então, por enquanto foi isso. Essa foi a primeira sensação. Agora, você sentiu, assim, você sabe me falar como que tá a realidade da escola hoje? Aqui, principalmente em São Paulo, que a gente está trabalhando. Como que tem sido essa vivência na escola, esse retorno com os alunos? Vocês estão desenvolvendo um trabalho em uma das escolas, que é uma roda de conversa. Sim. Como é que tem sido, assim, qual que é a queixa, o que eles estão falando nesse momento, esse retorno para a escola, presencial? Bom, como eu falei, eles são muito espontâneos, muito receptivos, eles são muito comunicativos e eles gostam de receber a gente, de participar, de conversar, de falar. E as dificuldades da pandemia são isso que a gente está acostumado a ouvir. Longe dos amigos, isso prejudicou demais. Gente que não ficava com os pais em casa e agora tinha os pais para ficar, para lidar. Teve muitas histórias de gente que se aproximou dos pais de novo, então isso é bom. Teve gente que se isolou no quarto, que tinha um relacionamento bom com o pai, mas se isolou no quarto depois e não teve. Então a gente tem essa situação, né? Que a pandemia trouxe mesmo, que o isolamento traz para as pessoas. Sim. Comparando assim com a sua época de escola, quando você estava estudando para agora, você conseguiu perceber alguma diferença? Olha, eu lembro que quando alguém entrava na nossa sala e, tipo, a gente não falava nada. Tipo, se alguém entrasse e falasse, oi, sei lá o quê, a gente geralmente ficava com a mãozinha baixa, escutava. Ninguém interagia com a gente, assim. Sim. E essa geração, ela interage demais. Tipo, eles estão muito ativos, eles estão, assim... A gente tem que acompanhar eles e tentar controlar eles e lidar com eles, porque eles estão muito mais à frente que a gente. Então, acho que é mais fácil, um pouco mais fácil lidar com eles agora do que na minha época. Eu acho que na minha época, eles estavam muito... os adolescentes eram muito mais fechados, não falavam muito dos seus medos, das suas dificuldades, não eram vulneráveis, assim. Sim. E essa geração é muito vulnerável. Muito. E estão se expondo, isso é muito bom. Eles eu acho que isso é muito bom. Eu lembro quando eu
A primeira vez que eu entrei na sala de aula com o PES, assim, foi assustador, assim, eu fiquei... que eu posso? Como que eu posso? O que eu tô fazendo aqui, né? Rola um pouco disso. E aí, quando você recebe essa atenção deles, é muito bom. E aí, no próximo encontro, eles já começam a te procurar, você já começa a conhecer um pouco melhor. É muito legal depois, por exemplo, eu passei por isso, depois de um tempo, você ser convidado para a formatura. Ou para o último dia de aula deles na escola, você faz parte dessa vivência, eles começam a te apontar. Como, olha lá, os meninos que falam sobre bullying, que falam sobre depressão. Eles falam da balinha. Os meninos da balinha. Que dão pirulito. Que tem pirulito no cu. No clube, né? É uma boa maneira de se lembrar, de ser referência. E principalmente nesse momento em que a gente está vivendo a pandemia, ela até minimizou um pouco, por exemplo, do bullying dentro da sala, porque estava online, mas cresceu muitas outras coisas, né? Cresceu a ansiedade, cresceu a depressão, mas isso aqui também não foi resolvido. O retorno às salas de aulas promove isso de novo e a gente está ali justamente para poder ajudar, trazer essa consciência que não é legal, não é tipo fazer bullying e também não é legal sofrer isso, que as duas pessoas precisam ser acompanhadas, precisam ser ensinadas e precisam de ajuda, né? Como você falou, mesmo na sua experiência, às vezes é só um mecanismo de defesa dessas pessoas. E Gabi, como é que vocês hoje estão atuando dentro das escolas, comunidade, para trazer essa transformação, trazer essa mudança para os alunos, para os adolescentes? Como é que o PES São Paulo tem atuado hoje? Bom, eu acredito muito na mudança de consciência, né? Que a gente tem que começar por aí. Tanto a gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso no nosso relacionamento com Deus, é um pedido... A Bíblia mesmo fala que a gente tem que ter essa transformação de mente, né? Para ser uma nova pessoa, para ter um novo modo de pensar, um novo modo de agir. E é responsabilidade, eu acredito que seja nossa responsabilidade, tanto individualmente como PES e como escola, trazer essa consciência para os alunos, começar a ir da consciência. Então, trazendo eles para entenderem, voltarem à mente as coisas, os propósitos bons, as virtudes boas, as coisas boas, certo? E a gente vai com essa intenção. Então, a gente não, por exemplo, a gente não vai diretamente lá pregar, certo? Então, a gente não vai lá falar abertamente sobre os princípios de Deus, mas a gente traz essas verdades para eles de outras formas, né? E eles aceitam muito bem, porque a gente sabe o que é o certo a fazer. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem que obedecer todo mundo. Isso é uma verdade mundial. Universal, a gente sabe, né? É universal. A gente sabe o que a gente tem que obedecer. A gente sabe que a gente não pode mentir. A gente sabe que não pode colar. Então, trazer essa realidade para eles e formar essas pessoas que são referência, sabe? Que são pessoas que não colam. É o óbvio, né? Isso, é o óbvio, sabe? Então, realmente a gente está ali para preparar essas pessoas, para trazê-las para, por exemplo, o PES tem o Porque Você é Amado. Sim. Certo? Então, tipo, são iniciativas, são campanhas para compartilhar do amor de Deus, né? Então, é uma oportunidade de eles espalharem princípios bons e eles não estão vinculados a nada. E eles estão aprendendo sobre o amor de Deus, sobre como passar por isso, sobre como demonstrar compaixão com o próximo, como encorajar outras pessoas, sabe? Uma das nossas próximas atividades é agora depois do Enem, né? Sim. Então, a nossa próxima roda de conversa vai ter um desafio de amar. E eles vão poder compartilhar isso com outros adolescentes, encorajar outros adolescentes que estão agora aflitos, porque o resultado é só ano que vem. Sim, eles momento passaram... de vestibular, né? E principalmente agora no Enem, que é tão desgastante, que traz tanta ansiedade, poder conversar, desabafar depois é muito bom. O Enem, tipo, é um a mais, porque o ensino médio em si já puxado, né? Já é puxado pra caramba, sabe? Sim. Então, pressão pra todo lado, do que os pais esperam, do que a escola espera, do que eu vou falar pro meu amigo, o que eu vou fazer. Isso tudo são pressões, tipo, que se juntando gera adolescentes com crise de pânico, crise de ansiedade. Então, inclusive isso é muito comum mesmo, eles já se apresentam assim. Sim. É um pouco perigoso, porque a identidade deles, virou a identidade deles, já se apresenta. Né? Meu nome é João, tenho crise de ansiedade diagnosticada e tananã.
Então, É essa um é a mal realidade. que está muito recorrente É. hoje, principalmente nessa geração. Com tudo isso, então você acredita que a escola é um campo missionário? Com certeza. Com muita verdade. Com certeza. Pontuando tudo isso, né? Adolescentes com crise de ansiedade, com depressão, com angústias, com toda essa pressão social e com todo o resto, né? Tipo, a gente pontua isso, mas as outras coisas não deixaram de existir. Então ainda Sim. tem muita violência, tem muita pessoas precisando de auxílio e a gente está ali para poder trazer essa palavra de esperança. Exatamente. E é uma coisa que a gente fala muito aqui no país, é que tipo, a escola é um campo missionário perfeito, porque eles já estão lá o tempo todo. Sim. E a gente vai. E tipo, é uma fase, a educação infantil, fundamental 1, 2, 3, são ciclos de desenvolvimento. Ali você começa a sua vida. Então, você começa e termina, assim, mais ou menos, a sua vida, né? Sim. Então, é ali que você vai se desenvolver, é ali que sua identidade vai se formar, é ali que as transformações, as mudanças estão acontecendo. E você... e eles passam é onde a gente passa a maior parte do tempo, 12 anos, 11, 12 anos. Sim. É onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, estar ali, trazendo coisas boas para eles, enquanto eles se desenvolvem, é perfeito, se encaixa assim perfeitamente. Gabi, você acredita que, mesmo depois de já estar trabalhando com o PACE, eu passei um tempo acreditando que sim, o que eu fazia era um trabalho incrível, maravilhoso. Eu ouço as pessoas falando assim, nossa, acho muito lindo o que você faz e tudo, como se a gente fosse diferentes, né? Mas é mais obediência a Deus, né? Tipo, é obedecendo o mandamento. Ide e pregar o evangelho. É sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não, mas aí... porque a gente não estava pregando, às vezes vinha tipo, mas a gente está lá prestando um trabalho e desenvolvendo trabalhos maravilhosos, a gente está conversando com pessoas, ajudando, mas eu não tenho certeza se a gente está alcançando e transformando. Até acontecer alguns episódios assim, por exemplo, de ser referência quando uma pessoa está muito aflita e alguém ir lá te chamar para poder orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa quer receber a oração. Foi assim, tipo, a gente está aqui, então a gente está prestando um serviço. O que marcou muito foi aquele atentado em Suzano. Sim. Você lembra? Lembro. Foi em 2019, eu estava liderando a equipe de São Paulo. E quando eu comecei a olhar no Instagram, eu comecei a ver, tipo, aquele desespero, ainda sem entender o que estava acontecendo na hora, assim. Sim. Sabe aquela notícia que te pega, que te pesa, assim, que você tem que sentar para poder processar? E eu lembro que a gente estava conversando com a Jocelyn, o que a gente vai fazer, Melissa, o que a gente vai fazer em relação a isso? Tipo, não é possível que a gente vai ficar aqui parados. Enquanto eles estão passando por isso. O meu momento na hora, porque ainda estava acontecendo o atirador e tudo, era ir para lá naquele momento. E pegar as crianças no muro. E pegar as crianças, levar para casa e Deus me livre, assim, mas eu não queria que ninguém estivesse passando por aquela situação naquele momento, assim. Sim. E eu sentia muito a dor deles, porque a primeira coisa que eu pensava era, tipo, poderia ser aquele adolescente que eu encontrei semana passada. Poderia ser aquele outro, tipo, que a gente ficou muito próximo, que ele veio e falou bem assim, eu tô me sentindo muito triste e eu preciso conversar com você porque eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. E eu comecei a lembrar dos rostos, das vozes, dos nomes das pessoas, e eu falei assim, a gente precisa continuar fazendo o que a gente está fazendo. Porque no outro dia, acho que se eu não me engano foi isso, no outro dia a gente já levantou um dinheiro, já comprou água, a gente foi pro velório entregar água para as pessoas que estavam lá, ajudar, orar pelas pessoas e tudo. Depois a gente voltou, depois de uma semana, quando eles retornaram para a escola, era um sofrimento, era uma dor, e poder estar ali, para poder dar um abraço, de entregar um pirulito, a nossa marca registrada. Uma balinha. Entregar uma balinha, um pirulito e conseguir fazer algumas orações. Foi quando eu entendi esse cenário de fazer missões dentro da escola. Não é só um clube, não é só uma palavra motivacional, mas é trazer Cristo Jesus, porque as escolas precisam disso. É falar do amor de Deus para aqueles que estão sofrendo, para que não aconteça mais isso, para que ninguém mais venha sofrer ou morrer, porque não teve ninguém para escutar, para desabafar, ou alguém para falar uma palavra de amizade, uma palavra de esperança. Então foi esses momentos que me marcaram assim para entender a escola como esse campo missionário.
Sim. Assim, eu não tenho muitas experiências, né, ainda com a escola, mas... Recém-chegada. Tô chegando agora de mansinho. Mas teve um momento na escola que eu senti essa sensação, assim, de... a gente foi na roda de conversa e tal, e aí tinha um dos adolescentes, ele tava com, assim, muito diferente, com a identidade, assim, totalmente... Distorcida. Né? Distorcida, uma realidade, assim, muito diferente do que a gente tá acostumado. E eu tentava, tipo, olhar, eu via que as pessoas em volta olhavam de uma forma, assim, é novo, né? A gente tá colhendo, mas é muito novo. Sim. Então, ele me olhava, assim, com um olhar de que, tipo, ele queria falar, sabe? Ele queria ser ouvido. Ele queria, então eu perguntava como é que foi a pandemia. E eu sentia no olhar dele que ele queria ser ouvido, que ele queria ter alguém que estivesse prestando atenção realmente no que ele estava falando e não Sim. no que ele estava ali demonstrando, né? E eu saí assim... Além da imagem. Além da imagem. E identidade é um negócio que mexe com a gente demais. Identidade é a nossa base, assim. E o bullying, ele fere diretamente porque ele isso. nasce nessa identidade, porque alguém não se aceita, alguém não, a gente, né? A gente não se aceita, a gente não entende, principalmente a gente que crê em Cristo, a gente não entende quem somos em Cristo. Sim. E porque a gente não se entende, a gente não se respeita e a gente quer ferir outras pessoas, porque a gente está ferido. Sim, sim. A identidade é a nossa base, assim. A gente precisa estar muito certo disso para ter assim, muito certo disso em Deus. Sim. Para ter, tipo, uma vida tranquila, uma vida boa. Porque uma característica dessa geração é que ela é muito individualista, assim. Ela tem as suas próprias verdades. Ela não se define em gênero, em classe, em essas coisas. Ela é o que ela é e isso é muito fluido, assim, para eles. Só que quando a gente não tem uma identidade certa, isso mexe demais com a gente. Então eu via nele por mais que ele queria demonstrar aquilo que ele estava demonstrando, eu sentia essa dor, assim, de não ter alguma coisa certa. E não é a imagem que ele está mostrando, não é aquilo que ele quer ser, mas algo que tem dentro dele que precisa ser resolvido, isso, né? E ele estava procurando ajuda. Isso, exatamente. E, nossa, eu saí com a sensação... Assim, foi o primeiro dia que eu vi ele, né? Mas eu saí... Eu pensei nele o caminho inteiro. E eu orei por ele o caminho inteiro e assim, realmente dá aquele gás de tipo, nossa, eu quero ser o que Jesus foi pra mim na vida dessa pessoa, sabe? Wow. Eu quero que, tipo, ele realmente olhe pra mim, tipo, e tenha essa ajuda que eu tive. Consiga ver a Cristo. Que ele consiga ver a Cristo, que ele consiga realmente, que eu consiga, da próxima vez que eu olhar, dos próximos meses, não sei, que eu olhar pra ele, que eu realmente veja um brilho no olhar e não uma dor de quem não tá entendendo o que tá acontecendo, de quem é um adolescente, sabe, não tem certeza de nada, às vezes não tem espaço, tem muito para viver, não teve espaço para entender o que estava acontecendo com o corpo dele, ou não teve pessoas que ia falar o que estava acontecendo ou ajudar. Então, que a gente possa ser essa pessoa que está lá para ouvir, que está lá para orientar, que está lá para cuidar deles, para ele se sentir realmente amado. É aí que a gente começa, né? Amando pra isso eles. Que existe o PACE. É aí que a gente começa, amando eles, olhando com muita compaixão, com muito realmente. Como Jesus olhou, assim, com muita compaixão, porque a realidade é muito distorcida. Sim. Muito distorcida. Nesse período do atentado em Suzano, a gente levantou uma campanha. E eu acho que ela é fundamental. É a Escola de Paz, a gente continua fazendo isso, então é combate totalmente ao bullying. Só que a gente chamou a igreja para trabalhar junto com a gente. Então, e eu continuo falando disso todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ir a alguma igreja, de falar do projeto, de falar do que eu faço. É tipo, adota uma igreja em oração. Pode ser a igreja, não, escola. Adota uma escola em oração. Sim. Pode ser a escola do seu filho. Tipo, quantas vezes uma mãe ou um pai orou pela escola do filho? Ou talvez seja a escola que você estuda. Quantas vezes você, Gabi, orou pela sua escola? Você entende? Então, eu penso o seguinte, se cada um adotar uma escola em oração,
todas as escolas vão ser atendidas. Sim. E eu creio muito no poder de oração, eu creio que aí a gente vai ter acesso às escolas, que a gente vai ter as portas abertas, que a gente vai poder ter oportunidade para trabalhar, porque tem mais pessoas envolvidas nesse projeto, tem mais pessoas envolvidas nesse plano de Deus, porque eu tenho completa consciência e certeza que Deus tem interesse de alcançar esses alunos. Sim. De mudar as realidades dentro da escola para que não seja mais realidade de violência, para que não seja mais realidade de opressão, uma realidade onde eu não me sinto seguro, eu não me sinto respeitado, muito pelo contrário, onde o amor de Deus ele seja tão fluido, tão sensível ali, que todos possam experimentar deste amor. Sim. E é assim, é uma oportunidade muito boa, assim, só quem tá dentro, quem se vê ali de perto, entende quanto é uma oportunidade boa. Porque do mesmo jeito que eles são muito influentes para coisas distorcidas, para coisas erradas, tem muito adolescente cristão que também é muito, que influencia muito, que consegue chegar em lugares que está lá atuando. E a gente serve nesses dois lados, serve os que precisam, que são não cristãos e que precisam, né, de ser puxados para conhecer a Cristo, por conhecer o amor de Deus, e preparar esses adolescentes que já estão, né, meio que engatilhados assim, a ter essa estratégia, essas oportunidades. Por exemplo, na escola que a gente está indo, tem adolescentes que fazem células já dentro, e tem muito adolescente que vai porque eles são adolescentes muito influentes. Que bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom, essa influência sendo usada para espalhar o reino de Deus. Uhum. Que bom, Gabi, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade de pregar o Evangelho, de influenciar pessoas e de executar e de demonstrar o amor de Deus. Eu acho que isso é muito lindo, que Deus continue abençoando a sua vida. Se você pudesse dar uma dica, se você pudesse dar um conselho para quem está nos ouvindo e para quem está nos vendo, o que você diria? Eu diria... Olha lá na câmera, ó, fala. Um conselho? No olho ali, ó. Eu diria... Sei que eu diria, não tá preparado para isso. Eu diria para você orar e buscar realmente entender o que Deus quer de você, qual que é o seu chamado, o seu propósito, e obedecer, com muita intencionalidade. E Deus vai responder de uma forma muito grandiosa, com muito amor, com muita provisão, realmente, se você entregar seu coração e orar por aquilo que chama a sua atenção, né, por aquilo que está no seu coração, Deus costuma sempre responder com muito amor, com muito cuidado a isso. Então, esse é o meu conselho. É isso aí. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado a vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. Deus continue abençoando a vida de vocês. Então, não deixe de compartilhar isso com outras pessoas, de comentar. Muito obrigado. Até o próximo.